Boa noite! Estou ao vivo! Sejam todas muito bem-vindas a mais uma segunda-feira. Hoje, segunda-feira, um dia especial. Eu sempre busco fazer a live na quarta-feira para que a gente possa ter um padrão, seguir uma rotina, mas nada impede que qualquer outro dia eu faça, porque afinal de contas o grande objetivo é que a gente tenha uma frequência de falar sobre cães, ouvir sobre cães, entender melhor cães. E eu sempre digo que, principalmente as pessoas que não têm cães, as pessoas que não têm cães precisam inserir isso na vida delas, na rotina delas, porque com certeza, diariamente, provavelmente, as pessoas têm contato com algum cão. E quando eu digo contato, não é necessariamente você ir na casa de alguém que tem cão, é você encontrar um cão para você interagir na rua, é você simplesmente ver um cão. O fato de você ver um cão na rua e conseguir entender o que está se passando com aquele cão, ou o que ele deveria estar fazendo, ou como melhorar a forma como ele está vivendo ali, as coisas que ele está fazendo naquele momento, é legal a gente sempre saber. Eu sempre digo que as pessoas que não têm cães, elas são muito propícias, é uma grande, não é capacidade, tem um grande potencial para poder melhorar a qualidade de vida dos cães como um todo, inclusive das famílias que têm cães, para que possa auxiliar, ajudar. Lembra que as pessoas que já têm um cãozinho dentro de casa, quando ela se vê diante de uma situação onde ela não sabe o que fazer, ela fica com muita dificuldade de inserir isso na rotina ou modificar alguma coisa, porque a situação já está acontecendo. Ela precisa tomar a atitude mais rápida, porque ela não tem a calma para poder resolver. Porque a situação já está acontecendo, já estão se colhendo as consequências daquele comportamento ou da forma como aconteceu aquele relacionamento com o cão, e ela precisa resolver agora. Agora, quem não tem cão pode se preparar muito bem, pode entender tudo o que acontece. Isso eu estou dizendo não quer dizer que quem não tem cão, ou até mesmo quem tem cão, sabe tudo sobre todos os cães. Não, de forma alguma, muito pelo contrário, nem eu sei tudo sobre todos os cães. Eu sei o que a gente precisa fazer e como fazer com os cães. Mas cada cão, cada realidade, cada família, cada rotina é diferenciada. E precisa ser levado em consideração na primeira etapa. Não adianta você querer começar um relacionamento ou um atendimento até com um cão, um trabalho com um cão, se você não conhecer a rotina desse cão, o histórico que esse cão já conhece. Isso eu estou dizendo não é necessariamente você saber o que aconteceu com esse cão, mas o que ele já sabe, o que já foi ensinado para ele, quais são as coisas que ele conhece de verdade. Então a gente precisa fazer isso, e nada melhor do que fazer isso todo dia, toda hora. Então toda semana eu estou aqui para falar com vocês, hoje especialmente na segunda-feira, para a gente poder falar sobre isso, não haverá na quarta dessa vez. Então vamos começar a nossa live. Sempre os temas que eu trago aqui são temas que têm a ver, que eu encontro no dia a dia, ou seja, são coisas atuais, para que a gente possa ainda conversar sobre coisas que se fazem ainda. Não faz sentido eu querer trazer para você uma história aqui que é de antigamente, como se fazia antigamente com os cães. Sinceramente, você não precisa saber disso. Ninguém precisa saber disso, porque você não vai reproduzir isso com o seu cão. Muito pelo contrário, se você buscar sempre o que tem de melhor, qualidade de vida para esse cão, entender esse cão especificamente, não precisa saber o que era feito antigamente com os cães. Você precisa saber o que você vai fazer a partir de agora. Eu sempre digo para as pessoas que vêm até mim, as famílias que buscam ajuda, elas querem contar qual foi o histórico desse cão, o que ele já passou, o que ele já sofreu. Aí eu viro para as pessoas e digo, eu não preciso saber disso. A gente precisa saber o que a gente vai fazer de bom a partir de agora. Só existe essa forma da gente mudar alguma coisa com os cães ou melhorar algumas coisas com os cães, é a gente melhorar a partir de agora, para que essa realidade se altere. O cão não vai ele não vai ter essa condição de lembrar aquilo que ele fez e falar, vou continuar fazendo aquilo. Se o que você apresentar hoje for melhor para ele, fazer melhor para ele, der mais qualidade de vida para ele, der mais acesso, der mais benefícios, ele simplesmente vai parar de fazer o que ele fazia antigamente. Ele simplesmente vai ignorar o contexto que existia antigamente. Ele vai entender esse novo contexto, ele vai buscar esse contexto. É isso que os cães fazem, é isso que a gente tem que fazer. Então é importante a gente sempre falar de coisas que são atuais para a gente fazer daqui para frente o que acontece. A live de hoje é Fazendo Como o Cão Faz. Eu vou até falar por da onde veio
esse tema, esse termo, inclusive, para eu poder colocar aqui como live de hoje, mas é porque eu vi uma situação onde o rapaz estava ensinando as pessoas, as famílias, a como impedir que um cachorro filhote mordesse as pessoas. E essa pessoa estava com esse cãozinho no colo. Aí assim que esse cãozinho mordia a mão dele, a pessoa, latia de volta pro cão. Dava um susto no cão, latindo pro cão. E o cão parava de morder por causa daquela situação, daquele susto. E a pessoa passava essa informação para as outras pessoas como se fosse a solução do problema. Ela latir de volta para um cãozinho. Então esse é o nome da live, é Fazendo Como o Cão Faz. Será que a gente precisa fazer do jeito que o cão faz para que ele possa entender? Ou será que isso realmente faz sentido quando a gente traz um cão para viver com a gente, para ser a pessoa melhor amiga do cão? Então, primeiro de tudo, eu vou contar algumas situações para ilustrar aqui. Daqui a pouco eu entro oficialmente aqui. Boa noite a todos! O pessoal que foi pego de surpresa aí, a live na segunda-feira, de repente está lá ao vivo. Aí o pessoal está entrando aqui, sejam bem-vindos então, Dona Elizabeth. Eu vou inclusive aproveitar, eu falei agora da pessoa que latia pro cãozinho de volta não, que latia pro cãozinho. Existem algumas situações que até fazem sentido, como por exemplo, quando você não quer que o seu cão suba no sofá, ou não suba na cama, sei lá. Se isso acontece, é porque o cão colhe algum benefício subindo no sofá. Mesmo que para você, para a pessoa, não exista esse benefício, o cão colhe um benefício. Então o que pode ser feito para que o cão entenda que não faz sentido subir no sofá? E aí a gente fala de fazendo como o cão faria. Então a gente interage com o cão no chão. Toda hora, quando você sentar no sofá e o cão estiver se aproximando, você senta no chão. Você não interage com ele lá em cima, você interage com ele aqui embaixo. Por quê? Isso é o que os cães fariam. Os cães fariam naturalmente ali de interagir no lugar onde eles ficam. Então é por isso que os cães acabam indo para outros, tendo outros comportamentos, inclusive, é porque ele repete aquilo que está acontecendo com a família que vive com ele. Se são só família de cães, são só cães que existem ali, nenhum contato com pessoa, ele vai fazer aquilo que aqueles cães fazem. Então para que o seu cão faça alguma coisa, você precisa fazer como ele faz. Será que faz sentido isso também? Mas é uma situação para a gente poder observar e explorar aí. Agora começando oficialmente, esqueci que hora eu comecei. Eu não sei quanto tempo faz que eu estou ao vivo aqui. Deixa eu ver se eu tenho esse... Ah, já sei. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje para que vocês possam dar a opinião de vocês e ela tem a ver com esse tema que eu coloquei aqui. Então eu vou colocar a pergunta de hoje qual método para ensinar cães você conhece? Eu falei um aqui agora, se você não conhecia, já é mais um que você pode colocar no seu hall aí, se fizer sentido para você. E a live de hoje é Fazendo Como o Cão Faz. Vamos ver as situações que a gente pode fazer, ou até observar pela ótica dos cães. Será que isso faz sentido, a gente trazer isso para a nossa realidade? Ou não, a famosa situação de cão tem que ser cão? Até que ponto isso é 100% realidade? Até que ponto isso é importante para o cão? Então vamos falar sobre isso nessa live. Qualquer dúvida podem mandar aí. Espero que vocês entendam tudo o que acontece. E se não entender também, não tem problema. Estamos sempre em uma busca constante para sermos as pessoas melhores amigas dos cães. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta, que é: o cão late porque é natural do cão? Eu coloquei essa pergunta como uma coisa meio óbvia, mas para que a gente possa observar isso de uma outra forma, para que a gente possa entender isso mais amplamente a partir do momento que a gente traz um cão para viver numa sociedade onde a maioria é de humanos. Ela é formada mais por humanos do que por cachorros. Então será que faz sentido? É óbvio que é natural do cão latir. Isso é algo que o cão faz, é uma forma de comunicação dos cães. Então se a gente for olhar só por essa ótica, a gente acaba caindo na armadilha de acreditar que tudo bem o cão latir. Porque, afinal de contas, se todo mundo fala, ou se muitas pessoas falam, que a gente precisa deixar o cão ser cão, se o cão late, você não vai fazer nada. Porque, afinal de contas, você vai deixar ele latir. Porque é uma coisa que é natural dele e ele precisa ser cão. Se a gente for trazer para essa ótica, a gente nunca vai fazer nada. A gente nunca vai querer entender o que acontece com esse latido e se realmente ele é importante. Quando a gente entende que o latido do cão ele não é a única forma de comunicação que o cão possui, a gente já percebe que o cão não precisa latir sempre.
Só por aí a gente já entenderia que o cão, se ele está latindo demais, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Só a partir desse momento, você ouviu o cão latir, está latindo muitas vezes, opa, tem uma coisa aí que não está dando muito certo. Agora, quando a gente entende que o latido, ele nem é a primeira opção do cão, uma coisa é o cão ter várias opções de comunicações, e aí ele utiliza a que ele quer. Outra é ele dar preferências para a comunicação. Quando a gente entende que a comunicação do cão, no formato de latido, ela não é a primeira opção desse cão, muito pelo contrário, ela só vai surgir quando todas as outras comunicações mais calmas, mais tranquilas do cão não forem respeitadas ou não forem atendidas, o cão não obtiver êxito através dessas comunicações, que são muito mais sutis, que é importante que as pessoas conheçam. Se tudo isso que o cão faz, que são as primeiras opções, para evitar um conflito, para ele também não se estressar, ele partir para o latido, é porque o resto já não foi respeitado. Só por isso a gente já começa a entender que quando o cão late, já não está legal. A gente precisa dar atenção a esse cão. Isso quer dizer que o cão não precisa latir nunca? Não, isso não quer dizer isso. Só quer dizer que o latido, ele precisa ser observado e a gente precisa ajudar o cão a lidar com essa situação de uma forma melhor. Se o cão possui um repertório, possui uma socialização muito bem feita, ele vai latir muito menos. Ele só vai latir em situações onde ele não sabe nada do que fazer, onde a situação foi muito estressante, onde o estímulo foi muito forte para o cão e ele nunca foi apresentado a isso. Se ele já foi apresentado a tudo isso, ele tem um bom repertório, ele sabe como se comportar, ele entende como lidar com as dificuldades dele, com os desconfortos, esse cão praticamente não vai latir. E é isso que a gente precisa buscar. Não que o cão não possa latir, mas se ele latir, eu vou entender o porquê ele está latindo, para que eu possa ajudar ele a não latir mais. E nisso vão entrar todos os tipos de latido. O latido que seja para poder, o cão quando estiver mais estressado, o cão que estiver com medo, o cão que estiver com raiva, são esses latidos que acabam se tornando mais preocupantes, que as pessoas acabam querendo fazer alguma coisa, como também os outros latidos que podem ser latidos de ansiedade, como o cão querer alguma coisa. Isso acontece com muita frequência nas casas, quando a pessoa não sabe o que fazer com o cão, ou principalmente como fazer com o cão, ela acaba impedindo que o cão tenha acesso a algumas coisas, ou demorando e não apresentando para o cão da forma como ele sabe ou ele quer naquele momento, e aí ele vai começar a latir, porque o nível de ansiedade dele está muito alto. Só a partir daí a gente percebe que latir faz mal para o cão. A gente precisa olhar dessa forma. Então, dentro dessa ótica, é natural do cão latir, porém todo e qualquer latido significa uma dificuldade do cão em lidar com alguma coisa. E nós precisamos dar esse suporte para que o cão não precise latir o tempo inteiro. Deixa eu colocar numa ótica humana aqui rapidinho, só pra gente... Às vezes eu gosto de fazer isso. Imagina uma pessoa, toda hora você precisa gritar. Um grito. Você precisa dar um grito para que as pessoas te ouçam, para que as pessoas saiam da sua frente, para que você receba coisas. Isso é saudável? Imagina você gritando uma vez no dia. Talvez você até nem ligue muito, mas já é ruim. Imagina você latindo, você gritando 2, 3, 4 vezes no dia. 4 vezes eu falei, você gritando. Imagina para o seu cão. Se ele latiu uma, já é ruim. Se ele latiu 2, 3, ao longo do dia, já está bem pior. Vamos seguindo aqui, enquanto isso vocês podem dar a opinião de vocês, devem dar a opinião de vocês, com relação à pergunta de hoje, que é: qual método para ensinar cães que você conhece? E a gente falou de latidos aqui, eu até comentei que a pessoa latia de volta para o cão. Essa era a forma que eu falei no começo da live aqui sobre ensinar cães, a gente latir de volta. E aí para você colocar a opinião sua aí, o que você conhece que poderia ensinar o cão alguma coisa, que método você utilizaria, quais artifícios você utilizaria. Punições vão ensinar algo para o cão? Olha eu falando já mais uma aqui, ó. Por isso que é legal dar a resposta logo para depois a gente falar sobre isso. E aí a gente vai falar aqui pensando um pouco naquela questão de fazendo como o cão faz. Vamos olhar pela ótica do cão. Uma mãe que está com os filhotes ali, e aí os filhotes estão começando a morder eles ou morder ela. Vou colocar morder ela. Vai até ela na hora de mamar, e ao invés de fazer como deveria ser feito, que ele não conhece, ele morde a mama da mãe. O que essa mãe faz? Vai latir para ele, vai morder para ele, vai morder ele,
vai assustá-lo para que ele possa sair dali. Porque essa é a única forma que aquela cachorrinha sabe fazer com os cães dela. Ela puniu o cãozinho dela. Ela impediu que ele continuasse fazendo aquilo que ele precisava fazer. Agora, como é que essa cachorra vai mostrar para esse cão o jeito certo de fazer? Será que ela consegue mostrar isso para esse cão? Será que ela vai precisar punir sempre esse cão? Será que sozinho esse cão vai conseguir entender ou encontrar uma nova forma para ter acesso àquilo? É isso que a gente precisa sempre olhar. Agora vamos falar na ótica dos seres humanos com os cães. É a mesma ótica. É exatamente a mesma questão que a gente precisa olhar. Se você pune um cão de qualquer forma, com qualquer intensidade, até as menores que você imaginar e até as maiores, elas vão simplesmente impedir que o cão continue fazendo aquilo que ele estava fazendo na sua presença. Esse é o primeiro ponto. Para a punição existir ou para que ela possa fazer efeito na cabeça de quem dá a punição, você precisa sempre aplicá-la. E ela só vai funcionar quando você estiver presente. Quando você estiver ali, talvez o seu cão não faça uma coisa que ele precisa fazer, senão ele não faria, porque você está presente e se ele faz isso na sua presença, ele toma uma punição. Ele sofre, ele toma um aversivo, ele fica com medo, ele fica com raiva, ele sofre dor. É por isso que ele não vai fazer. Então o que a punição vai ensinar, olhando dessa forma? Ela só vai ensinar que o cão não pode confiar em você, que o cão tem que ter medo de você, o cão tem que temer você, tem que desconfiar de você. Só a partir daí, se você continua utilizando qualquer tipo de punição, existe algo muito errado no relacionamento que você quer criar com o seu cão. É isso que a punição vai ensinar para o cão. Nada além disso. Porque se o cão está fazendo algo que ele precisa fazer, é porque você não mostrou para ele uma outra forma de fazer aquilo, você não atendeu essa necessidade que ele precisava, você não observou que ele precisava fazer aquilo naquele momento e você impediu que ele fizesse. De qualquer forma que seja. Você impediu que o cão tivesse acesso a algo que ele precisava. Por mais bobo que possa parecer o que ele precisa. Por exemplo, ele quer roer um chinelo. O que ele está precisando? Só que quando você pune o cão, ele simplesmente não tem acesso àquilo e ainda recebe uma punição sua. Piora o relacionamento que você tem. Traz mais ansiedade, mais medo, mais desconfiança para esse cão. Que na sua presença sempre estará cada vez mais ansioso, cada vez mais temeroso. E isso ele vai cada vez mais antecipando. Só o fato de você se aproximar já é o suficiente para deixar ele nesse estado. Só o fato de ele sentir o seu cheiro ou estar aproximando a hora de você chegar em casa, ele já começa a entrar nesse estado de ansiedade, de medo, de preocupação, de temor. É tudo isso que a gente precisa entender. E o que é mais importante? Isso não quer dizer que o cão ele vai ficar o tempo inteiro apresentando esse comportamento. Que pode muitas pessoas pensarem, eu dou bronca no meu cão, mas ele me ama. Quando eu chego ele vem fazer festa. Foi a única forma que ele encontrou de se relacionar com você sem receber uma punição. Isso não quer dizer que ele está completamente tranquilo na sua presença. Ele sabe que a qualquer momento você pode dar uma bronca nele, você pode puni-lo por qualquer coisa. Porque afinal de contas você não mostrou para ele como ele poderia suprir essas necessidades que ele tinha. Você não atendeu essas necessidades dele. Quando eu tem um bom paralelo para se fazer, é como se você estivesse sempre dizendo para o cão o que ele não deve fazer. Mas você nunca está dizendo para ele o que ele deve fazer. Tem uma pessoa, mais de uma pessoa que eu já ouvi falar sobre isso, que fala sobre cães, que diz que é como se você entrasse num táxi. Táxi é mais difícil, mas vou colocar um táxi, porque você precisa falar para a pessoa aonde você quer ir. É como se você entrasse num táxi, quando você aplica a punição, você entra no táxi, e aí o motorista começa a andar. Aí quando ele vira à direita, você grita e fala, opa, não era para entrar aqui. Aí ele pega, volta, continua reto. Aí ele vai para a esquerda, opa, não era para entrar aqui, cara. Ele nunca vai saber para onde você quer que ele vá, ou o que ele deve fazer. É a mesma coisa que acontece com um cão que você só fica punindo. Ele nunca vai saber, ele não vai ter alternativas, ele não vai saber o que você quer que ele faça. Ele vai ficar tentando e errando, até vir a roleta da sorte, que eu sempre falo, e o cão acertar magicamente. Será que isso é o mais justo da gente fazer com os nossos cães? Será que não estamos fazendo como o cão faria com outro cão? Porque ele não sabe como fazer? Enquanto isso, boa noite a todos. Podem dar a opinião de vocês.
para a pergunta de hoje, que é qual método para ensinar cães você conhece? Ou até você já fez, ou você já viu alguém fazendo. Enquanto isso, vamos para a pergunta. Para ensinar o local do xixi e cocô, o que fazer? E aí falando aqui de fazendo como o cão faz, como é que um cão aprende com outro cão um lugar de fazer xixi e cocô? Vendo outro cão fazer. Vendo outro cão fazer. E isso pode acontecer, tá? Então, como seria? Vendo um cãozinho fazer, ele vai lá e faz. Então é muito comum que cão faça xixi em tapetes, porque na maioria das vezes, quando a pessoa está indo no banheiro, existe um tapete e a pessoa põe os pés nesse tapete e faz o xixi, seja em pé, seja sentado, qualquer necessidade que ela faça ali. Ela faz com os pés em algum tapete. O cão vai aprendendo a fazer isso, porque foi a forma como ele viu você fazendo. Então isso pode acontecer, só que estamos falando aqui de fazendo como o cão faz. Será que essa seria a melhor forma de você ensinar? Você vai começar a fazer xixi onde o cão precisa fazer? É bem idiota, né, de pensar dessa forma, mas pode ser que exista. Existe até... Não, eu vou contar essa situação depois. E aí eu coloquei 3 formas de você ensinar o cão a fazer o xixi no lugar certo. Esfregando o focinho dele no lugar onde ele tem que fazer ali. Colocando um produto que estimule o cão a ir até lá fazer. Ou dando bronca quando ele não faz no lugar que é para ser feito. Eu vou falar de cada uma dessas situações para que a gente possa entender um pouco melhor, embora já ficou bem claro o que gera algumas delas. Esfregar o focinho do cão no local. Isso geralmente acontece depois que o cão já fez o xixi em algum lugar. Aí a pessoa vai lá, coloca o focinho desse cão no lugar onde ele fez e esfrega o focinho do cão ali. Ou seja, pune o cão, machuca o cão diante de um estímulo que seria o xixi dele, o cheiro do xixi dele. O que vai acontecer dentro dessa situação? Será que o cão vai parar de fazer o xixi naquele lugar porque ele relacionou aquele lugar com uma punição para ele? De forma nenhuma. O que vai acontecer é que o cheiro do xixi do cão vai começar a gerar esse medo nele. Ele vai começar a fazer xixis picotados, que a gente fala, né? Aquele xixizinho, pinga aqui, sai fora, pinga colar, vai embora. Porque toda vez que ele sente o cheirinho desse xixi dele, já traz essa memória dessa punição. Porque você não ensinou, estamos falando de punição. Você simplesmente impediu que ele fizesse algo que ele precisava fazer. E o xixi, ele vai precisar fazer em algum momento. Pode ser que ele segure muito, o que vai fazer muito mal para a saúde do cão. Então olha o combo de coisas ruins que foram acontecendo aí, pelo fato de você esfregar o nariz ou punir o cão diante de um xixi ou até de um cocô dele. Vai fazer com que ele queira fazer cada vez menos, que ele evite fazer, que ele faça escondido de você, que ele se esconda, que ele fuja, que ele faça picotadinho, vai estragar toda a saúde desse cão. Então olha como a gente faz as coisas às vezes sem pensar, ou pensando que seria uma forma correta de fazer com o cão, que é puni-lo ali, esfregando o nariz, achando que ele vai entender que aquele lugar ali não é para ele fazer, senão ele vai se machucar, senão você vai machucar ele. Pode até ser que aconteça dessa forma, não vai acontecer. Mas o cão pode até, de repente, fazer em outro lugar. Vou fazer em outro lugar, então. Só que não necessariamente ele vai fazer onde você gostaria que ele fizesse. Ele vai ficar com a roleta da sorte rodando, pingando em vários lugares, tentando acertar. E se de repente ele magicamente acertar, pode ser que ele continue fazendo naquele local. Vamos falar das outras aqui. Para ensinar o local de xixi e cocô, você vai colocar um produto que estimula. Existem diversos produtos aí que vão estimular o cão a fazer o xixi em algum lugar ou vão impedir que o cão se aproxime para fazer um xixi e um cocô. O que vai acontecer nessa situação? Quando a gente fala de colocar um produto para estimular o cãozinho a fazer um xixi no local que ele deve fazer, que você gostaria que ele fizesse. Aquele produto que é colocado, ele não é o cheiro do xixi do seu cachorro. Ele é um outro cheiro, provavelmente de outro animal ou de outro xixi, depende de quem fez ou como fez esse produto, para que o seu cão vá lá, sinta esse cheiro e faça um xixi ali. O que você está ensinando o seu cão? Pode até ser que ele faça, tá? Não estou falando que nunca vai dar certo. Para alguns cães pode ser que ele faça o xixi ali. Porém, o que está sendo ensinado para esse cão? Está sendo ensinado que ele precisa sempre fazer com que o cheiro dele esteja sobre o cheiro dos outros. É a hora que a gente começa a ensinar para o cão que ele precisa marcar território. Então, a qualquer momento que ele sentir o cheiro de uma outra pessoa, de um outro lugar, até mesmo dentro da própria casa, ele pode ir lá e fazer um xixi.
para que fique só o cheiro dele. Porque você ensinou para ele que diante de um cheirinho que trazia um incômodo, que lembrava um outro animal, por qualquer que seja o produto utilizado ali, ele precisava fazer o xixi dele para deixar o cheiro dele e ele ficar confortável, ele ficar tranquilo. É isso que acontece quando a gente utiliza esses produtos. Por mais que na sua ótica, para alguns cães, resolva a situação, será que a gente não está desenvolvendo no cão um outro comportamento que a gente não gostaria que ele tivesse, de defender território, de não gostar da presença de outros cheiros, de outros animais? Olha como a gente pode complicar a vida do cão se a gente olhar só pela nossa ótica. E quando a gente faz o contrário, a gente coloca um produto que é para o cão não fazer xixi. Olha o que a gente está fazendo. A nossa casa, ou a casa onde o cão vive, precisa ser um local mais seguro para o cão. Tem que ser o local onde ele sabe tudo o que acontece, ele sabe o que ele precisa fazer, aonde ele precisa fazer, como ele precisa fazer e quando. Ou seja, totalmente seguro, totalmente confortável, tranquilo. Quando você coloca um estímulo para ser aversivo ao seu cão, que faça o seu cão se afastar ou não querer se aproximar, você começa a trazer para dentro da casa do cão um aversivo para ele. Algo que não deixa ele confortável, que deixa ele inseguro. Será que é isso que a gente tem que fazer com o nosso cão dentro da nossa casa? Então acho que a gente precisa realmente repensar sobre a utilização de alguns produtos aí para poder estimular o cão a fazer um xixi ou não fazer um xixi. E eu nem estou falando aqui sobre como fazer, só estou falando o que pode gerar nos cães a gente utilizar esses artifícios. Kelzinha colocou aqui, ó, pum, explodiu minha cabeça. Não sei o que explode, mas é legal a gente ter essa sensação de explosão, é como se a gente abrisse a mente para coisas novas. E é o que a gente faz sempre aqui, toda semana, falando sobre cães, a gente sempre desperta uma coisinha nova e melhor pra gente. E aí a última opção, dando bronca quando o cão erra. Como eu já falei um pouquinho sobre a punição aqui, o que a gente está fazendo? A gente só está dizendo pro cão que eu não quero que ele faça aquilo. Independente do contexto, independente do momento, mesmo que você fale para ele na hora que ele estiver fazendo aquele xixi, a única coisa que você está falando para ele é que você não quer que ele faça xixi. É muito louco isso, né? A gente fala pro nosso cão que eu não quero que ele ponha um xixi para fora, sendo que isso é a saúde do nosso cão. E isso nunca vai ensinar ao nosso cão o local certo. Você não está dizendo para ele aonde ele precisa fazer. Você está dizendo para ele que você não quer que ele faça xixi, independente do local. Ele vai começar a relacionar que a sua presença mais um xixi ou um cocô é algo que não deve acontecer, ou que vai trazer ansiedade para ele, que vai trazer medo. Ele pode começar a ficar agressivo quando ele tem vontade de fazer xixi. Ele vai começar a se esconder e procurar lugares mais exóticos que você possa imaginar, mais difíceis para ele e para você, para que ele possa fazer isso. Porque a combinação que você apresentou para o seu cão é você, ele e um xixi ou um cocô é algo que faz mal para ele, que faz com que você puna ele, qualquer que seja a punição. Lembra que a partir do momento que você impediu o cão de fazer algo, seja fazendo um barulho, seja tirando, seja empurrando, seja algo físico, seja algo verbal, não importa qual é a punição e qual é o nível, qual é a intensidade, você está punindo o seu cão, está inserindo um aversivo que vem de você. Que é você que está falando pro seu cão, ó, não confia em mim não, cara. Porque a qualquer momento aqui, ó, eu vou pegar e vou te punir. Vou fazer você se sentir mal. Colocar você em uma situação desconfortável. E quando a gente fala de xixi e cocô, a gente precisa apresentar o melhor cenário pro cão. A gente precisa garantir que ele consiga fazer, que ele veja dentro de casa o lugar mais seguro para ele estar vulnerável, para ele se colocar nessa posição de vulnerabilidade e se sentir confiante para fazer um xixi, um cocô, ficar feliz com isso, querer repetir mais vezes. Isso é saúde, isso é qualidade de vida para o nosso cão. Não sei se já tinham pensado nisso, agora vamos à pergunta do dia. Podem dar a opinião de vocês aí sobre qual método... A pergunta tá meio estranha. Qual método para ensinar cães você conhece? Acho que o jeito mais certo seria... Qual método... Sei lá, essa pergunta mesmo. Deixa eu ver se vocês deram algumas respostas, mas eu também vou dar a minha resposta aqui sobre métodos que existem para cães. E eu vou falar não só daqueles que eu conheço realmente, ou que fazem sentido quando a gente fala de adestramento de cães, de ensinar cães, mas como coisas que eu suponho
que algum dia fizeram, ou façam, ou possam fazer, sei lá. Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui, né? Método da recompensa. Você recompensar o seu cão quando ele faz alguma coisa para você ensinar ele. Olha que legal que eu vou colocar aqui pra gente. Tudo que o cão busca fazer e continua fazendo é porque existe alguma recompensa dentro daquele cenário para o cão. Por pior que possa ser a situação, por mais estranha, por mais maluca, dentro da cabeça do cão e da rotina que você apresentou para ele, aquilo é uma recompensa. É aquilo que faz sentido para o dia a dia dele. Se ele não conhecer outra coisa, ele vai continuar reproduzindo aquilo através daquela recompensa que ele adquiriu. Será que isso é a melhor coisa que a gente tem para oferecer para o cão? A gente permitir que o cão faça as coisas com a recompensa que ele acha que é recompensa para ele, que você algum dia permitiu que ele tivesse acesso, como por exemplo, eu vou colocar aqui a situação do cão ficar pulando quando você recepciona ele, ou quando ele te recepciona, sei lá. Ele fica pulando. Mesmo que você empurre, mesmo que você vire as costas, mesmo que você saia de perto, algo aconteceu para aquele cão. Existiu algum tipo de recompensa que fez você interagir, ou até mesmo você sair, o ato de você sair de perto, vai fazer com que esse cão entenda que para você interagir com ele, ele precisa pular para você sair de perto, para ele ir atrás de você e aí você recompensar ele ou fazer o carinho nele. Então a recompensa a gente sempre precisa entender como algo que precisa ser o melhor para o cão. Aquilo que realmente aquele cão precisa naquele momento, que é nessa hora que a gente fala sobre dar um carinho para o cão diante de um medo do cão. Quando a gente dá um carinho diante de um medo do cão, a maior probabilidade é que você comece a fazer com que esse carinho perca o valor para esse cão. Porque ele está aparecendo diante de uma situação que o cão não consegue lidar, onde o estímulo está muito forte, onde o desconforto está muito forte, e aí você ainda coloca um carinho. O cão não vai entender aquilo como uma recompensa. Então a gente precisa entender os momentos e qual tipo de recompensa oferecer para o nosso cão. Porém, entretanto, todavia, é óbvio que esse é um método muito legal da gente fazer para o cão. É a gente recompensá-lo. É sempre buscar recompensá-lo. Agora eu vou colocar uma outra situação. Quando a gente utiliza uma bronca para o cão, ou uma punição, vou colocar uma punição. Quando você empurra a traseira do cão, ou a bunda do cão, para que ele possa sentar. Você empurra a bunda até que ele vá e sente. Aí você tira a mão. Será que você consegue entender? Eu vou te mostrar que a recompensa desse cão foi você tirar a mão? E foi por isso que ele sentou? E ele só vai fazer isso quando você colocar essa pressão de novo? Porque ele vai entender que ele só pode sentar ou ele tem que sentar quando você faz uma pressão e para que ele ganhe a recompensa, que é tirar essa pressão, ele precisa sentar. Então olha como foi através de uma recompensa isso também. Mas será que foi a melhor forma? Será que não existia uma punição aí antes? Será que ela precisaria existir? É isso que a gente precisa sempre entender. E aí, a Raquel colocou aqui, acabei vendo que ela colocou, fazer festa, agrado quando faz certo. Ah, tem a ver mais com essa recompensa. Mas vou aproveitar dela e falar uma outra coisa. Muitas pessoas têm dificuldade de ensinar coisas para os cães porque não existe uma rotina criada. E aí a Raquel colocou que faz fazer festa, agradar quando faz certo. Se não existe na cabeça do cão uma rotina onde você recompensa ele através de agrados e festas, até a festa acho que até um pouco exagerada, pode levar o cão a ficar um pouco ansioso em alguns contextos. Mas se não existe isso diariamente para várias situações, por exemplo, o cão sentar para quando ele vai te recepcionar, quando você vai cumprimentar ele, ele senta, aí você faz um agrado nele. Opa, ele entendeu que existe uma comunicação. Porém, se isso só existir nesse momento, a qualquer outra situação que você fizer um agrado aleatório, ele não vai entender como uma recompensa e para que ele possa continuar repetindo aquilo. Ele vai ficar sem entender o que está acontecendo. Então o que precisa acontecer, e é nessa questão que muitas famílias caem nessa armadilha, é que você precisa criar várias situações para poder recompensar o cão mais vezes. Aí ele começa a entender que quando essa recompensa vem, e qualquer que seja, pode ser um carinho, pode ser um brinquedo, pode ser um alimento, pode ser um passeio, pode ser um contato com uma outra pessoa, um outro animal. Se você inserir uma rotina diária de preferência, mostrando para o seu cão que aquilo é uma recompensa por algo que ele fez, aí o caminho está certo.
Aí ele vai entender quando ele fizer algo que você não pediu, que você não orientou, que ele tomou da cabeça dele, e mesmo assim aquela recompensa vier, aí ele aprendeu. Aí ele entendeu que aquilo que ele fez era importante ele continuar fazendo. Se a gente faz aleatoriamente, essas recompensas perdem o valor. E o cão não vai entender que aquilo que ele fez é realmente muito importante. Eu sempre gosto também de falar da gente... Vou falar isso agora. Da gente categorizar as recompensas do menor valor para o maior valor. Então o menor valor seria aquilo que o seu cão tem diariamente na hora da alimentação. Um alimento sempre vai ser uma coisa que o seu cão precisa considerar como valiosa. Agora, quando você categoriza e começa a colocar alimentos diferentes, essa é uma situação, tá? Você começa a utilizar isso em situações mais difíceis para ensinar uma coisa nova para o cão. Porque se você usar o alimento e você não fizer nenhuma relação com esse alimento que o seu cão queira muito, que ele entenda que é uma recompensa por algo que ele fez, que foi um desafio que ele obteve, e aí ele teve esse objetivo cumprido e adquiriu essa recompensa, você vai precisar colocar outros tipos de alimentos que o seu cão conheça e goste, e que só apareçam nesses momentos onde você vai realmente ensinar algo novo, difícil, modificar um comportamento, fazer com que o seu cão se concentre. Isso serve para vários alimentos, isso serve para vários brinquedos preferidos para você só usar em momentos mais adequados para ajudar o seu cão a lidar com alguns desconfortos, com alguns estímulos. Então é legal e importante que a gente sempre categorize carinhos. Um carinho que o seu cão gosta na orelha, aí você percebe que ele gosta mais de um carinho na barriga, ou que ele gosta mais de um carinho na pata. Isso é de cada cão. Só que você precisa conhecer o seu cão e categorizar essas recompensas. Para quando tiver difícil para o cão, você conseguir inserir uma recompensa que seja mais valiosa. Para que ele entenda que, poxa, então eu consigo me concentrar, ou eu devo ter essa atitude nesse cenário para que eu adquira essa recompensa também. E é o que acontece, eu até falar um pouco, quando a gente vai falar de xixi e cocô. O próprio xixi e o cocô do cão são uma recompensa para ele. Porque tira um desconforto que ele estava, uma pressão que ele estava sentindo ali, desconforto, ele fez um xixi e um cocô e ele ficou bem. Então ele vai querer fazer mais vezes isso. Só que nessa hora, se você vem e coloca um petisco, um agrado, que é algo que você faz rotineiramente ou que você não mostrou para o seu cão que era importante, ele não vai entender que ele fez no local certo. Precisa existir um cenário montado, uma preparação para que aconteça, você saber quando vai acontecer, aonde vai acontecer, para você inserir aquela recompensa maior. Aí o seu cão vai realmente entender que é importante ele fazer daquele jeito, naquela hora, naquele formato. Essa é uma das formas de você apresentar o cenário de xixi e cocô para o seu cão. Vamos seguindo aqui com a próxima pergunta, que é: cães precisam aprender com outros cães? Estou falando aqui de precisar. Será que o cão precisa ter contato com outros cães, a famosa socialização entre cães, para que ele possa aprender novas coisas? O mais legal de tudo isso é que o seu cão, primeiro de tudo, é que o seu cão consiga ensinar coisas para novos cães. Principalmente uma forma calma de interagir, um respeito ao limite e ao espaço dos outros cães. Se você fez isso dentro de casa com o seu cão, fez com que o seu cão tivesse autocontrole, conseguisse processar as dificuldades, ser apresentado a desconfortos e ficar calmo diante dessas situações, o seu cão vai conseguir ensinar muitas coisas para outros cães. Eu acho que é essa ótica que a gente precisa ter. E não esperar que um outro cão que você não conhece, que está ali na rua, que está ali em contato com o seu cão, num parque de cães, esse cão ensine o que ele sabe para o seu cão. O que a gente está esperando disso? Primeiro a gente está esperando, a gente criou um cenário onde o nosso cão não possui repertório de comportamentos, não possui uma socialização muito bem feita. Só a partir daí a gente já pecou enquanto melhor amiga do nosso cão. A gente precisa apresentar esse cenário, garantir que ele conheça o máximo de coisas dentro de um contexto mais controlado, um ambiente que você sabe o que vai acontecer, para o seu cão adquirir segurança, confiança. Então só o fato de você colocar o seu cão para aprender coisas com outro cão é porque você deixou de fazer a sua parte. Você deixou de garantir que o seu cão tivesse esse desenvolvimento com você, intelectual, social. A partir desse momento você não sabe o que vai acontecer. Você rodou a roleta da sorte. É óbvio que ele vai aprender coisas com outros cães.
Ele vai aprender, sempre irá aprender. O cão faz muito por imitação. Só que se o seu cão não tiver esse repertório, ele vai ser muito mais influenciado. É o que acontece muitas vezes quando você já tem um cão em casa, e aí você traz um outro cão para poder fazer companhia para o seu cão. Esse cenário já mostra que você não ensinou para o seu cão, ou não deu condições para que ele ficasse bem sozinho, para que ele tivesse os momentos dele de individualidade. Você acreditou e viu que ele não sabia ficar sozinho, ou que ele não gostava de ficar sozinho. E aí você trouxe um outro cão. A partir desse momento, se esse cão que chegou já possui um repertório maior, se é um cão mais confiante, tudo que ele fizer, o seu cão vai copiar. Mesmo que sejam comportamentos que você não quer. É nessa hora que começam a aparecer latidos exagerados dos cães. Nessa hora que começam a aparecer xixis que são feitos fora de lugar. Só pelo simples fato de você ter trazido um outro cão. Então, a verdade da resposta é: o cão não precisa aprender coisas com outros cães. O que ele precisa é ter contato com outros cães e saber respeitar o espaço e o limite e o momento de cada cão. Se é um cão que está querendo se afastar, o seu cão precisa ter esse autocontrole. Se é um cão que está querendo se aproximar e o seu cão também quer se aproximar, ele conseguir fazer esse contato, você permitir que isso aconteça. Então é isso que a gente tem que olhar como ótica de socialização de cães, é que a gente entenda muito bem e ofereça do jeito certo para o cão, para que seja de qualidade e todas as experiências sejam positivas e benéficas para o cão. Se a gente simplesmente colocar o cão com outro cão, a chance de acontecer alguma coisa que você não gostaria e vai ser pior para o seu cão são grandes. Não é à toa que temos milhares de cães aí. Falei milhares, foi chute meu, tá? Foi aleatório. De cães que não sabem se relacionar com outros cães. Em algum momento, em algum estágio, em algum contexto. Como ensinar... Raquel, você botou aqui uma pergunta, mas daqui a pouco eu falo sobre ela, se der tempo ainda eu falo. Como ensinar o cão a não puxar a coleira? Estamos falando aqui de fazer como o cão faz. Acabei não falando isso na outra pergunta. Mas como ensinar o cão a não puxar a coleira? E eu coloquei 3 situações aqui para a gente ensinar o cão. Você puxar o cão de volta, o famoso tranco. Você ficar parada. A pessoa ficar parada ali quando o cão puxa a coleira. E você apresentar o acessório de passeio para o cão, que é a coleira para ele. Como você faria para ensinar o cão a não puxar? Agora vamos pensar em cada uma delas. Você puxar de volta. Quando o cão está puxando, é porque ele entendeu que é dessa forma que ele tem acesso às coisas, ou que o passeio acontece. Ou seja, a forma como ele deve se relacionar com esse acessório é assim. É tendo sempre uma pressão. Quando ele está puxando e você puxa de volta, você só está punindo o seu cão. Você não está ensinando ele a andar naquele momento. E provavelmente ele não vai saber o porquê que você puxou. Por que você deu esse tranco nele. Ele só vai entender que você está aplicando uma punição nele. Vai criar de novo, mais uma vez, aquele relacionamento, aquela percepção do cão que ele não pode confiar em você. Ou que você é uma pessoa que traz malefícios para ele, que faz mal para ele, que permite que coisas ruins aconteçam com ele. E muitas pessoas podem achar que o simples fato de ser um peitoral, ou de ser uma coleira que é anti-puxão, que é aquela coleira mais presa aqui na frente, que são coisas que não machucam o cão. A partir do momento que você colocou um aversivo, uma pressão no cão além do normal, é uma punição. Você está fazendo mal para o seu cão e é você que está fazendo isso. Então será que a melhor forma, será que isso vai fazer o cão parar de puxar? Se você não apresentou, é a mesma história da punição. Quando a gente entende o que a punição gera, a gente não faz mais. A gente busca outras alternativas. O que você está dizendo para o cão naquele momento? Você não está mostrando para ele como ele precisa andar. Você só está mostrando que ele tem que parar de fazer aquilo agora. O que é? Não sei. E pode estar relacionado a diversas coisas, porque durante um passeio, o cão apresenta diversos comportamentos. O cão se direciona para diversos estímulos. O cão sente diversos cheiros, ele vê e ouve várias coisas. Se você der um puxão na coleira, quando o cão viu um outro cachorro, automaticamente ele vai começar a não querer ver outros cachorros. E quando ele vê um outro cachorro, ele vai começar a apresentar comportamentos reativos, porque ele sabe que aquilo faz mal para ele. Então, se você puxar a coleira e o cão estiver diante de um estímulo, fazendo alguma coisa que você não percebeu, você vai começar a trazer essa emoção para o cão diante daquele cenário, diante daquele cheiro, diante daquele comportamento que o cão apresentou. Por exemplo, olhou para você. De repente ele estava andando, aí ele olhou para você e você puxou.
cão não vai querer mais olhar para você. Olha como a gente precisa ter cuidado com algumas coisas que se consideram normais, mas que não devem ser nunca, que é você puxar uma coleira de um cão. Agora vamos para uma outra situação, ficar parada. Muitas pessoas devem fazer isso, de quando o cão começa a puxar, ela fala, eu vou ficar parada aqui porque não é ele que manda no passeio, ele está querendo me dominar. Isso é um cenário que eu pintei, mas que são coisas que acontecem, que eu já vi acontecer, já ouvi falarem. Então a pessoa pega e para. Quando o cão faz uma pressão, a pessoa para. Será que ela está ensinando o cão a não puxar? Será que a gente consegue refletir sobre isso para ver se isso realmente vai fazer o cão não puxar mais? Olha só esse cenário. O cão está puxando. Ele começou a puxar e você parou. Aí ele pegou, fez uma pressão e não deu certo. Aí ele parou também, porque não estava adiantando o que ele estava fazendo. Aí você começou a andar. E falou, opa, então agora é passeio de novo. Vou puxar de novo. Foi a única coisa que ele entendeu disso. Ele entendeu que quando você para, ele tem que parar. Agora ele não entendeu que quando ele anda, ou você anda, ele não pode ficar andando puxando. É a única coisa que você está ensinando nesse momento. E vai fazer com que o cão tenha um passeio mais saudável, que você também tenha um passeio mais agradável com o seu cão, um momento ali com o seu cão? De forma nenhuma. Você rodou a roleta de novo. Você para, o seu cão para. Foi isso que você ensinou para ele. Toda hora que você parar, ele vai parar. Porque ele já entendeu que não adianta ele ficar fazendo aquela pressão, porque ele não vai andar. Não vai sair do lugar. É isso que você está ensinando. Porém, o passeio é para andar. O cão precisa andar, você precisa andar. Vocês precisam ter acesso às coisas, o cão tem que ter acesso às coisas. Então será que essa é a melhor forma? E aí vamos para a última aqui. Apresentar o acessório. Só por ser falado difícil aqui, você já sabe que é uma das coisas mais ideais a serem feitas. Quando a gente não conhece ou não ouve muito, é porque a gente está indo para o caminho mais certo. Não necessariamente, falei besteira. Mas você apresentar o acessório. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando do cão não puxar a coleira. Quando você simplesmente coloca o acessório no cão, sem criar um contexto para que o cão fique calmo, conheça o acessório, ou seja, ele veja o acessório, ele sinta o cheiro antes de você colocar, você comece a colocar esse acessório ou ter o primeiro contato diante de um cenário onde o cão já conhece, onde já existe uma rotina, que é o que eu falei lá em cima quando a Kel perguntou, já precisa ter uma rotina criada com o cão, onde ele adquire uma recompensa, onde ele faz algo e adquire uma recompensa. Dentro desse cenário é onde você vai apresentar esse acessório novo, para que ele comece a entender que aquele acessório é muito bom para ele, traz muito benefício. Só que o que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, é colocar esse acessório no cão e não passear, para que ele não puxe, para que ele não sinta essa pressão. Você coloca o acessório e aí você fica dentro de casa. Você faz outras atividades com o cão, aí você tira esse acessório. Aí depois você coloca esse acessório coloca esse acessório junto com a guia, aí você coloca a guia e faz coisa dentro de casa com o cão que você acabou de fazer sem a guia. Então você faz mais uma vez uma brincadeira com o seu cão ali, com a guia. Aí o seu cão já entendeu como que ele se comporta diante daquele cenário. Esse é o jeito que a gente precisa fazer. É isso, esse é o primeiro passo para o seu cão não puxar uma coleira dentro de casa. Esse é o primeiro passo. Não sei se ficou claro, se alguém já tinha feito isso, ou pensava nisso, de vou colocar uma coleira no meu cão dentro de casa. Vamos para a pergunta. Não, tem mais uma última pergunta. O cão entende o que queremos? E aqui estamos falando fazendo como o cão faz. Será que, como eu falei lá no começo, o cão entende o que a mãe dele quer quando ela late para ele, quando ela morde ele? Ele entende o que ela quer. Mas será que ele sabe o que ele precisa fazer? Não, ele só está entendendo o que ela quer naquele momento, que ele pare de fazer o que ele estava fazendo. Agora a gente, o cão entende o que a gente quer? O cão é especialista em linguagem corporal, principalmente porque ele não fala a nossa língua. Então ele vai focar em tudo o resto que acontece. E ele vai adquirindo experiências de determinados contextos. Ele começa a perceber que quando você fala com uma posição determinada, você está querendo ou agradar ele ou fazer mal para ele. Isso ele vai entender. Então não vai adiantar mesmo que você tente fazer uma coisa boa para o seu cão, porém com uma postura mais agressiva ou mais impositiva, ele vai ficar com medo. É isso que ele vai entender daquilo que você está mostrando para ele. Então o que o cão vai entender é o que você realmente está passando para ele. E não necessariamente isso é uma coisa que sai da sua boca. Na maioria das vezes é a forma como você se movimenta. Então imagina, vou até criar um cenário aqui. O cão
não quer que você se aproxime dele, por qualquer que seja o motivo, ou ele não te conhece, ou ele tá com alguma coisa que ele não quer perder, ele não quer soltar, aí você pega e se aproxima dele. Se você se aproximar desse cão em pé, você está fazendo uma pressão ou intimidando esse cão, colocando um medo nele, muito maior. Mesmo que você venha falando, calma, tá tudo bem. O que ele está entendendo? Ele está entendendo que você quer impor essa pressão sobre ele, que você quer dominá-lo de alguma forma, se é esse o termo que faz sentido para vocês. É isso que vai acontecer com o cão. É isso que ele entende quando a gente fala do cão entender o que a gente quer. A gente não pode simplesmente falar pro cão, a gente tem que agir. É o que acontece quando você quer que um cão se aproxime, aí você estica a mão como se você tivesse com algo para dar para ele. Se o cão já conhece esse cenário, esse repertório já existe para ele, ele vai se aproximar de você, mesmo que ele não queira naquele momento. Só que o que ele entendeu? Ele entendeu que você queria que ele se aproximasse, porque você mostrou para ele qual era o contexto naquele momento, qual era a sua postura, o que ele deveria fazer. Isso que eu estou dizendo não é porque é para que a gente possa sempre e simplesmente só usar o nosso corpo para se comunicar com o nosso cão. Isso seria praticamente impossível. Porque mesmo que você não esteja interagindo diretamente com o cão, você está falando. E o cão está absorvendo informações daquilo que você está falando. Ele vai pescando informações ali. É nessa hora que o cão começa a reagir diante de determinadas palavras. Então é importante que a gente entenda que o cão sempre vai entender o que a gente quer. Desde que a gente... Lógico, ele sempre vai entender o que a gente quer. O que a gente precisa fazer é garantir que aquele contexto que eu estou apresentando para o cão seja o que eu quero que ele faça. Aí ele vai fazer exatamente o que eu quero. Que eu sempre falo pra gente... A gente precisa proporcionar uma situação ou garantir que o nosso cão consiga atingir os objetivos. Então somos nós que precisamos nos comunicar com o cão dessa forma. Fazer de um jeito que não tenha como ele errar. Aí ele vai fazer exatamente o que a gente precisa que ele faça. Vamos para a última pergunta aqui. Eu vou tentar voltar aqui para ver se essa resposta da Raquel... Não sei se a Raquel tá aí ainda. Demorei tanto que ela deve ter, ido dormir. Estou dando um biscoito novo especial toda vez que a Maia deixa eu escovar os dentes dela. Difícil ensinar agora que ela já tem 14 anos. Tem que ter bastante paciência. Aqui existem várias situações interessantes que a Raquel falou. Mas essa é uma das formas, sim. Esse biscoito especial, ele precisa ser algo que realmente a Maia gosta. Não é só porque é novo, vai ser algo que a Maia gosta. Você tem que perceber que quando esse biscoito vem, a Maia já se coloca em uma situação para receber esse biscoito. E eu não estou falando de ansiedade. Eu estou falando dela apresentar o comportamento, por exemplo, o comportamento de sentar. Então quando esse biscoito já começa a aparecer, a Maia já senta. Isso mostra a comunicação dela para você que ela quer muito aquele biscoito. Agora, se você precisar pegar esse biscoito e repetir o mesmo processo que você faz com qualquer biscoito, senta, Maia. Isso é uma situação que eu estou criando. Senta, Maia. Só para aí ela sentar, ela só simplesmente gosta daquele biscoito. Não que ele seja muito especial, que ela goste bastante. Então, e quando você falou aqui de 14 anos, não faz diferença nenhuma. É a partir de agora que a gente faz uma nova realidade. Independente da idade e do histórico que esse cão já tem. Pergunta final. Qual método para ensinar cães você conhece? Vamos ver a opinião de vocês. Hoje vocês não querem dar opinião nenhuma. Mas existem vários métodos. Eu vou falar mais um aqui agora também. E vou ver qual faz mais sentido para a gente falar aqui. Já falamos... Peraí. Tá. Eu falei agora há pouco da recompensa. Agora eu vou falar aqui do positivo. Esse é um termo que, para quem tem cães, eu não sei se quem não tem cães já ouviu isso, mas quando a gente fala de adestrar o cão, a gente acaba falando de treinamento positivo, adestramento positivo. O que a gente quer dizer com isso? Ou será que esse método faz sentido para os cães? Quando a gente fala de adestramento positivo, a gente não está falando necessariamente de uma coisa boa. Não tem nada a ver com coisa boa. Apesar de soar bonitinho, ele não tem a ver necessariamente com coisas boas. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nesse método você adiciona alguma coisa para que o cão aprenda. Então pode ser uma punição, inclusive. Então quando a gente fala de adestramento positivo, a gente precisa entender sobre comportamentos de cães, sobre métodos, para poder escolher aquele método que faça sentido e seja bom para o nosso cão. Porque só o fato dele ser positivo não quer dizer que ele seja bom. Pode ser que exista uma pressão que é colocada no pescoço do cão para que ele possa sentar. Isso foi positivo. Eu adicionei uma dor.
Só que aí depois eu tiro essa dor. Essa é a recompensa do cão. Lembra que sempre que a gente fala de o cão fazer algo, é porque existe uma recompensa. Mesmo que na sua ótica não tenha, existe uma recompensa. Até quando a gente fala de punição, a recompensa é a punição parar de acontecer. Só que você já colocou a punição. Você adicionou a punição. Isso é o positivo. É você colocar uma coisa para que o cão faça algo. Inclusive um comando. Quando você fala um comando para o cão, senta, isso é algo positivo. Porque você está adicionando uma coisa para o cão. E aí ele senta e você dá a recompensa para ele. É dessa forma que a gente precisa entender o método positivo e parar de acreditar que o positivo ele é só coisas boas para o cão. Ele precisa ser coisas boas para o cão, só que não necessariamente ele é só coisas boas. Então a gente precisa acompanhar quem faz isso, e se você quer fazer isso com o seu cão, é sempre entender que não pode existir algo que seja ruim ou aversivo para o cão. Qualquer tipo de bronca, qualquer tipo de punição para o cão. Até mesmo quando você não dá uma coisa para o cão. Vou até pintar um outro cenário. Você está ensinando o seu cão a sentar e você tem o petisco na mão. Aí você fala pro seu cão, senta. Aí ele começa a sentar. Aí você percebe que ele sentou. Aí você vai dar o petisco, aí ele levanta. Aí você pega e tira o petisco. Você criou uma punição pro seu cão aqui. Você tirou algo dele. Então é importante a gente sempre entender e garantir que tudo que a gente vai fazer com o nosso cão, principalmente ensinar coisas novas, sejam dentro de um cenário que traga recompensas pro cão, que sejam benéficos pro cão. É isso que a gente precisa buscar. E não necessariamente a denominação disso. É positivo, é negativo, é punição, é recompensa, é método misto, é enforcador. A gente precisa entender o que faz bem pro nosso cão. E principalmente o que faz sentido para a nossa realidade. Às vezes a sua realidade é você querer que o seu cão te obedeça porque ele tem medo de você. Aí é óbvio que não faz sentido eu querer te apresentar uma realidade que traz qualidade de vida, que melhora o relacionamento, se você quer isso. Se você quer que o seu cão te obedeça porque ele tem medo de não te obedecer ou de fazer o que você quer que ele faça, porque você vai puni-lo na sequência. Aí não sou eu que tenho que te ajudar. É você tomar essa decisão. E entender que a partir do momento que a gente traz um cão para viver com a gente, é para que a gente possa ser a pessoa melhor amiga dele. Para que a gente possa apresentar tudo que existe nessa sociedade. Para que a gente possa garantir que o cão fique bem. É isso que a gente faz quando a gente traz um cão para viver com a gente. Então, dentro desse cenário, não faz sentido nenhum a gente colocar uma punição, uma bronca, um aversivo, impedir que o cão tenha acesso a alguma coisa. Isso não faz sentido dentro dessa ótica. Agora, se para você faz sentido, aí não tem o que eu falar para você para que você mude de ideia. É algo que você precisa trabalhar em você. Porque você está querendo esse reconhecimento do cão, esse medo, esse temor, esse respeito. Será que não existe respeito maior do que você propor uma coisa para o cão e ele realizar? De você simplesmente apresentar uma coisa nova e o cão vir completamente disposto, feliz, querendo, porque ele sabe que haverá uma recompensa muito boa para ele? Será que isso não é respeito? Você nem precisar chamar o seu cão. A hora que ele vê que existe uma coisa que você está começando a preparar ali, ele já vem. Ele já vem, ele já senta, ele já espera, ele já procura apresentar o comportamento que vai fazer com que a recompensa chegue mais rápido. Que é o que eu falei para a Kel agora, do biscoito. Se esse biscoito é o que ela quer mais, ela vai sentar assim que você começar a se movimentar em direção ao pote ou lugar onde você guarda. Ela vai ficar esperando sentada para que essa recompensa venha cada vez mais rápido. Isso é respeito. Se você quer respeito, busque esse respeito. Para que a partir daí a gente seja as pessoas melhores amigas dos nossos cães. De todos os outros cães. É isso que a gente está aqui para fazer. Uma ótima noite para todos. Obrigado pela participação aí. Essa quarta-feira não temos a live, foi a live da segunda. Semana que vem nós voltamos mais uma vez, ou na segunda, ou na sexta, ou na quarta. Fiquem sempre de olho e sempre que possível eu aviso também para que vocês não percam e a gente possa se tornar as pessoas melhores amigas dos cães. Uma ótima noite, mandei beijo até hoje, fui exagerado, desculpe.